Olá! Você que visita o canal Águia GC Matemática, estou muito feliz de recebê-lo para a quarta videoaula de vetores no espaço. Esta aula está dentro de vetores e geometria analítica pela professora Gisélia Clarice. Você que assiste essa aula, coloque o fone de ouvido, se recolha, se concentre, mas se algum barulho, algum ruído, ou se até mesmo você não entendeu o que está sendo feito aqui, pause o vídeo, volte e retome o vídeo novamente e faça isso tantas vezes quantas você achar necessário até que tenha entendido tudo. Boa aula! Vetores no plano. O vetor U igual a, B tem duas coordenadas, isto é, U pertence ao R2, que é o R cartesiano R e é o plano. Vamos representar esse vetor aqui, só relembrando rapidamente, porque isso foi feito na primeira videoaula de vetores e geometria analítica. No eixo horizontal vai a primeira coordenada A e no eixo vertical a segunda coordenada B. Partindo de A, uma linha pontilhada paralela a Y, e partindo de B, uma paralela a X, no encontro dessas duas linhas nós temos o ponto AB, que é o vetor, e unindo este ponto à origem do eixo cartesiano, nós temos o vetor U. Esse vetor U igual a AB, nós vamos escrever A vezes o vetor I mais B, o vetor J. Nós fizemos isso na primeira videoaula e eu vou deixar o link aqui embaixo para quem não assistiu. O I é o vetor 1, 0 e o J é o vetor 0, 1. É aquele mesmo I que você usa lá quando estuda física. A representação do vetor no plano é essa que nós fizemos aqui. Esse conjunto do vetor I, J é denominado de base canônica do R2. E aqui nós temos a representação do vetor I e do vetor J. Vetor no espaço. O vetor U de coordenadas A, B, C tem 3 coordenadas. 1, 2, 3. Então, ele é um vetor de R3, no nosso espaço tridimensional. Vamos representar esse vetor aqui. Nós, na lâmina anterior, fizemos a representação de um vetor no plano, e aqui nós vamos fazer no espaço. Então, vamos nomear os eixos X, Y, e esse é o Z. Nós vamos representar com números reais. Vamos representar aqui o A, que é a primeira coordenada. Do ponto A, nós tiramos uma paralela a Y. A segunda coordenada é B. Do ponto B, nós tiramos uma paralela ao eixo X. No ponto de encontro, nós ligamos a origem do eixo. E aqui deste ponto nós vamos subir uma paralela a Z, e do ponto C, que é a terceira coordenada que está no eixo Z, nós vamos tirar uma paralela a essa linha pontilhada aqui. A essa pontilhada aqui, nós tiramos a paralela. Este ponto que está aqui, ele está fora, ele está no espaço. Ele não está nem nesse plano, que é o plano ZY, nem neste plano, que é o XZ, e nem no plano XY. Ele está no espaço. Unindo esse ponto à origem, nós temos aqui o nosso vetor U, que é o vetor A, B, C, e nós fizemos a representação do vetor U no espaço R3. Nós podemos escrever o vetor U como A vezes o vetor I, mais B vezes o vetor J, mais C vezes o vetor K. Sabendo que I é o vetor 1, 0, 0, J o 0, 1, 0 e o K 0, 0, 1. E aqui nós vamos representar esses vetores IJK. I está sobre o eixo X, J está sobre o eixo Y e o K está sobre o eixo Z. Então, o conjunto desses 3 vetores IJK é chamado de base canônica do R3. Esses vetores IJK você também usa quando estuda física. Contemple, vamos para o próximo. Exemplo 1. Escreva os vetores na base canônica. Item A. U é o vetor 5, 7, 6. Nós vamos escrever isso na base canônica. Nós vamos decompor esse vetor em 5, 0, 0,
mais 070 mais 006. Aí vamos fatorar o 5. 5 colocado em evidência vai dar 5 dividido por 5 dá 1, 0, 0. 7 em evidência dá 0, 7 dividido por 7 dá 1 e aqui dá 0, 0, 1, 0. E o 6 fatorado vai dar 0, 0, 1. Esse vetor aqui é o I, este é o J e este é o K. Então, nós vamos escrever I, 5I mais 7J mais 6K. É claro que nós podemos escrever direto. O vetor U é o vetor 5I mais 7J mais 6K, que é o que eu escrevi aqui embaixo. Item B. O vetor U é o vetor menos 3, 2, 5. Menos 3, 0, 0, mais 0, 2, 0, mais 0, 0, 5. Vamos fatorar o menos 3. Vai ficar menos 3 vezes 1, 0, 0, mais 2 vezes 0, 1, 0, mais 5 vezes 0, 0, 1. O vetor 1, 0, 0 é o I, o 0, 1, 0 é o J e o 0, 0, 1 é o K. Então, ficou menos 3I mais 2J mais 5K. O vetor U é o vetor menos 3I mais 2J mais 5K. Contemple, também nós poderíamos fazer direto, sem fazer essa decomposição. Vamos para o próximo. As propriedades vistas para vetores no plano, no R2, elas valem para os vetores em R3, no espaço. Então, assim, se você tem um vetor U, é o vetor ABC, V, o vetor XYZ, e alfa, um número real, um escalar, primeiro, o vetor U ele é igual ao vetor V, e nós vimos isso na primeira videoaula, implica que ABC é igual a XYZ, se somente se A é igual a X, B é igual a Y e C é igual a Z. Isso é igualdade de vetores. Exemplo 2. O vetor 3, 5, P menos 2 é igual ao vetor M mais 1, 5, 4. Ora, pela igualdade de vetores, é porque a primeira coordenada 3 é igual à primeira, que é M mais 1. A segunda coordenada é igual à segunda. E a terceira coordenada, P menos 2, é igual a 4. Então, daqui nós temos que se 3 é igual a M mais 1, é porque M é 2. 5 é igual a 5, óbvio. P menos 2 é igual a 4, então é P igual a 6. Então, para que esses dois vetores sejam iguais, o M tem que ser 2 e o P tem que ser 6. Contemple, vamos em frente. Segundo, o vetor U mais V é igual a ABC mais o vetor X e Z. Então, somar vetores, você soma coordenada a coordenada. Primeira mais primeira, A mais X. Segunda mais segunda, B mais Y. Terceira mais terceira, C mais Z. Então, vamos ver um exemplo. Vetor 3, 5, menos 2, mais o vetor 4, 2, 6, é igual a 3 mais 4, 5 mais 2, menos 2 mais 6. Fazendo as contas, 3 mais 4, 7, 5 mais 2, 7, menos 2 mais 6, 4. Isso é a soma vetorial. Isso vale para o R3, para R4, para quantas coordenadas você quiser. Terceiro, alfa U. Um vetor vezes um escalar é alfa vezes o vetor ABC. O alfa vai multiplicar a primeira coordenada, vírgula, o alfa multiplica a segunda, vírgula, o alfa multiplica a terceira. Então, alfa A, vírgula, alfa B, vírgula, alfa C. O exemplo 4. Menos 2 vezes o vetor 4, 2, menos 3 vai ser menos 2 vezes 4, vírgula, menos 2 vezes 2, vírgula, menos 2 vezes menos 3. Isso vai dar menos 8, vírgula, menos 4, vírgula, mais 6, porque menos com menos dá mais. Temos sempre que fazer as regras de sinais. Contemple, vamos para o próximo. Quarta propriedade. O módulo do vetor U vai ser o módulo de ABC, que é raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Isso é o módulo ou valor absoluto do vetor, que dá o tamanho do vetor. Exemplo 5. O módulo de 3, 5 menos 2 vai ser
a raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Isso vai ser a raiz quadrada de 9, mais 25, mais 4. Isso vai dar a raiz quadrada de 38. 5. O vetor U dividido pelo módulo do vetor U, isso é igual ao vetor ABC dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui é o versor do vetor U e nós vimos isso tudo na primeira videoaula para R2. Eu estou fazendo em R3, mas é só para lembrar, porque na realidade o que vale lá em R2 vale aqui. Mas eu estou fazendo uma videoaula só para fazer essa extensão. Exemplo 6. O vetor 3, 1, 4 dividido pelo módulo de 3, 1, 4. Vai ser o vetor 3, 1, 4 dividido pela raiz quadrada 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Isso vai ser o vetor 3, 1, 4 dividido pela raiz 9 mais 1, 10. 10 com 16 dá 26. Raiz quadrada de 26. Que eu posso deixar desta forma ou fazer o vetor 3 dividido pela raiz de 26, vírgula, 1 dividido pela raiz de 26, vírgula, 4 dividido pela raiz de 26. Você também ainda pode racionalizar esse denominador. Eu não fiz aqui, mas você pode fazer. Contemple. Sexto, dados os pontos A, B, C e B, X, Y, Z, o vetor U vai ser o vetor AB, que vai ser B menos A. Isso vai ser x menos a, y menos b, z menos c. Então, quando nós podemos definir um vetor a partir de dois pontos dados. Vamos ver um exemplo. Exemplo 7. Dados os pontos A igual a menos 1, 2,3 e B, o ponto 3,4, o vetor U, que é o vetor AB, vai ser B menos A. É sempre a extremidade menos a origem. Isso também eu mostrei lá na minha primeira videoaula. Então, é o vetor 3, 3, 4, menos o vetor menos 1, 2, 3. Isso vai dar 3 menos menos 1 é 3 mais 1. 3 menos 2, 4 menos 3. Então, 3 mais 1 dá 4. 3 menos 2 dá 1. E 4 menos 3 dá 1. Então, o vetor U é o vetor 4,1,1. Vamos fazer a representação nos eixos cartesianos desses dois pontos para construir o vetor AB. Então, vamos primeiro colocar no eixo o ponto menos 1, 2, 3. Então, por isso aqui eu desenhei o eixo negativo do x, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, mesma coisa no eixo Z, 0, 1, 2, 3, 4, e aqui eu coloquei o negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Do 3, no eixo X, eu tiro uma paralela ao eixo Y, segunda coordenada é 3, no eixo Y, tiro uma paralela a X. No encontro dessas duas linhas, eu vou ligar a origem, por linha pontilhada. Daqui desse ponto, eu vou subir uma paralela a Z. Do ponto 4, eu tiro uma paralela a essa linha pontilhada aqui, ó, para encontrar o eixo que eu subi. Neste ponto de encontro, eu tenho o ponto B, que é o ponto 3, 3, 4. 3, 3, 4. Esse aqui é o ponto B. Agora, vamos representar o ponto A. Do menos 1, eu vou tirar uma paralela a Y. Do ponto 2 em Y, que é esse aqui, eu tiro uma paralela à linha pontilhada X, do menos X. Nesse ponto de encontro, eu ligo a origem. Daqui, eu suspendo uma paralela a Z pontilhada. Do 3, eu tiro uma paralela a esta linha pontilhada. Este ponto aqui do encontro é o ponto A, que é o ponto de coordenada menos 1, 2, 3. Eu vou unir o meu vetor, ele é o vetor AB, origem em A, extremidade em B. Este é o meu vetor U. Agora, o que nós vamos fazer? Nós fizemos a representação geométrica do vetor e
eu vou representar agora o vetor 4, 1, 1, que é o vetor U aqui embaixo na origem. Aqui eu representei o vetor U com origem em A, extremidade em B. Para representar esse vetor U que está aqui, ele vai partir da origem. É como se eu estivesse representando. Então, veja o que vai acontecer. A primeira coordenada é 4. De 4, eu tirei uma paralela ao eixo Y. A segunda coordenada é 1. Do 1, eu tiro uma paralela a X até encontrar esse ponto aqui. Deste ponto, eu subo uma paralela a Z. Eu uno esse ponto à origem e aqui eu subo uma paralela a Z. Agora, a terceira coordenada é 1. Do ponto 1, eu tiro uma paralela a essa linha pontilhada. Então, eu tirei a paralela. Este ponto aqui, eu vou unir a origem. Veja que este vetor aqui é o vetor U. É um representante do vetor U, porque na realidade ele está aqui em cima. Eu trouxe ele paralelamente para cá e posicionei a origem dele na origem do sistema de eixos e a extremidade dele está no ponto 4, 1, 1. Então está aqui representado. Contemple a solução. Espero que você tenha entendido passo a passo, porque é interessante. Alguns alunos têm dificuldade de representar pontos no R3, vetores no R3 e assim sucessivamente. Espero que tenha sido feito bem devagar para que você tenha percebido como se faz. Você pode pausar o vídeo, voltar e ver essa construção várias vezes até que você se aperceba de cada detalhe. Agora eu vou colocar aqui a reta real, marcar essa reta de menos 3 até mais 4. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. E vou marcar 2 pontos na reta, o menos 3 e o mais 2. Então aqui eu tenho um segmento de reta. Vamos ver o que eu quero aqui. Eu não vou explicar, vamos fazer passo a passo para você entender. Eu vou calcular o ponto médio entre o menos 3 e o mais 2. Então observe o seguinte. Primeiro vamos calcular esse ponto médio geometricamente. Entre o menos 3 e o mais 2, há 1, 2, 3, 4, 5 segmentos, que são esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segmentos que eu tenho aqui. Então, quem é a metade? Eu tenho 5 pedaços aqui. Quem é a metade disso? Vai ser 5 dividido por 2, vai ser 2 segmentos e meio. Então, eu vou contar 1, 2 e metade do segmento. Então, tá aqui, vou marcar por um ponto vermelho. Então, daqui até aqui, eu tenho 2 segmentos e meio. E, da mesma forma, daqui até lá, eu tenho 2 segmentos e meio. O ponto médio do meu segmento é menos meio. Mas como é que eu faço isso fazendo cálculo? Porque nem sempre vai dar para nós pensarmos dessa forma. Então, nós precisamos de um cálculo. Eu vou calcular. Então, eu vou pegar do menos 3, vou somar com o mais 2. E vou dividir por 2 porque eu quero o ponto médio. Isso aqui vai dar menos o meio, o mesmo resultado que nós conseguimos geometricamente. E se eu tivesse aqui no segmento um ponto qualquer, um ponto A qualquer, vamos marcar aqui esse ponto A. E do lado de cá eu tivesse um outro ponto qualquer, que eu vou chamar de X. Quem seria o ponto médio desse segmento? Observe que no exemplo eu peguei números inteiros. Aqui eu estou pegando qualquer ponto na reta real. E eu quero o ponto médio desse segmento. Então, o que eu faria? Somaria A mais X e dividiria por 2. Essa é a fórmula de um ponto médio de um segmento. Contemple um pouco. Espero que você tenha entendido. 7. Calcular o ponto médio do segmento AB. Eu vou pegar 2 pontos no espaço, no R3. O ponto A com coordenadas ABC e o ponto B com coordenadas XY. O ponto médio M do segmento AB, eu vou representar aqui nos eixos cartesianos, x, y, z, que em x eu tenho as coordenadas A e x, em y, b e y. Peguei 2 pontos quaisquer. Em z eu tenho a terceira coordenada, c e z. Vamos representar o ponto A. De A eu tiro uma paralela
a Y e de B eu tiro uma paralela a X. No encontro das duas eu uno que é a origem. Deste ponto de encontro eu vou subir uma paralela a Z. Do ponto C eu tiro uma paralela a essa linha pontilhada aqui. Vai ficar essa paralela até encontrar essa aqui. Este ponto é o meu ponto A. Agora vamos representar o ponto B. Do X sai uma paralela a Y, ao eixo Y. Do ponto Y sai uma paralela ao eixo X. No ponto de encontro nós unimos a origem. Sobe deste ponto de encontro uma paralela a Z. De Z, da terceira coordenada de B, sai uma paralela a esta linha pontilhada aqui que foi ligada à origem. Este ponto de encontro aqui é o ponto B, representado o ponto A e o B. Então, o segmento AB é este segmento que está aqui. Agora, nós vamos calcular o ponto médio desse segmento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o segmento AX, eu sei que o ponto médio vai ser A mais X sobre 2, que foi o que nós determinamos na lâmina anterior. No segmento BY, eu tenho o ponto médio, que é B mais Y sobre 2. E aqui no Z, o ponto médio C mais Z sobre 2. Agora, daqui, deste ponto médio em X, eu tiro uma paralela do ponto médio em Y, eu tiro uma paralela a X até encontrar o ponto médio. Encontraram-se as duas linhas. Eu subo uma paralela aqui até encontrar o segmento AB. Daqui do ponto médio em Z, eu tiro uma paralela até aqui, ó, que vai ser paralela a essa linha pontilhada. Este ponto aqui é o ponto M, é o ponto médio do segmento AB. E quais são as coordenadas dele? A mais X sobre 2, B mais Y sobre 2 e C mais Z sobre 2, tá aqui. M, A mais X sobre 2, B mais Y sobre 2, B mais Y sobre 2, C mais Z sobre 2. Essa aqui é a fórmula do ponto médio de um segmento qualquer. Contemple. Espero que você tenha entendido. Exemplo 8. Dados os pontos A, 2, 3, 1 e B, 3, 2, 5, calcular o ponto médio do segmento AB. Solução. A é 2, 3, 1. Então, vamos identificar. Primeira coordenada de A é 2, é o A. O B, a segunda coordenada, é o 3. O C, a terceira coordenada, é 1. O ponto B, 3, 2, 5, a primeira coordenada, x é igual a 3, a segunda, y é igual a 2 e a terceira, z é igual a 5. O ponto médio, ele tem a fórmula A mais x sobre 2, primeira coordenada com primeira dividido por 2, B mais Y sobre 2, segunda coordenada mais segunda dividido por 2, terceira coordenada mais terceira dividido por 2, C mais Z dividido por 2. Então, vamos lá. Primeira, 2 mais 3 dividido por 2. Segunda, 3 mais 2 dividido por 2. Terceira, 1 mais 5 dividido por 2. 2 mais 3 dá 5 dividido por 2. 3 mais 2 dá 5 dividido por 2. 1 mais 5 dá 6 dividido por 2. Então, vai ficar 5 meios, vírgula 5 meios, vírgula 3. Esse é o ponto médio do segmento AB. Exemplo 9. Considere os vértices do triângulo ABC. A tem coordenadas 2, 3, 1. B, 3, 2, 5 e C, menos 4, 3, 2. Calcular o comprimento da mediana relativa ao lado BC. Vamos lá. Vamos fazer um esboço do nosso triângulo ABC. Eu estou fazendo esse esboço fora dos eixos cartesianos. Então, A é o ponto 2, 3, 1. É o vértice do triângulo. B é o vértice 3, 2, 5. E C é o vértice menos 4, 3, 2. A mediana em relação ao lado BC, mediana relativa ao lado BC, ela vai sair do vértice A, quer dizer, a mediana divide este lado do triângulo em duas partes iguais. É o ponto M. Muito bem, então nós vamos primeiro calcular este ponto, depois nós vamos calcular o tamanho desse segmento. Vamos calcular o ponto médio. O ponto médio de BC vai ser primeira coordenada mais primeira dividido por 2, vírgula, segunda
mais segunda dividido por 2, vírgula, terceira mais terceira dividido por 2. Então, vamos fazer 3 menos 4 dividido por 2, isso dá menos 1 meio. 2 mais 3 dividido por 2, isso vai dar 5 meios. E 5 mais 2 dividido por 2, vai dar 7 meios. Então, esse é o meu ponto M. Nós achamos o ponto médio desse segmento. Agora, nós vamos achar aqui o comprimento da mediana. Comprimento fala em módulo. Então, nós vamos achar o módulo do segmento AM. Vamos calcular o comprimento do segmento AM, que é o tamanho da mediana. Vamos repetir o triângulo. Ponto M tem coordenadas menos meio, 5 meios e 7 meios. O módulo de AM vai ser M, o módulo de M menos A, menos meio, vírgula, 5 meios, 7 meios, menos o ponto A, que é o 2, 3, 1. Então, vamos fazer as contas. O módulo de AM vai ser meio menos 2, vírgula, 5 meios menos 3, vírgula, 7 meios menos 1. Temos uma fração menos um número. Vamos tirar o MMC, que é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, dá menos 4 menos 1, vai dar menos 5 meios. Então, a M é menos 5 meios. Aqui também eu tenho uma fração menos um número. 2 vezes 3, 6. Então, ficou 5 menos 6 dividido por 2, dá menos 1 meio. E aqui, de novo, uma fração menos um número. O MMC é 2. 7 menos 2 vezes 1 dá 2. 7 menos 2 dá 5 meios. Então, eu vou calcular o módulo desse vetor que está aqui. É raiz quadrada de menos 5 meios ao quadrado, mais menos 1 meio ao quadrado, mais 5 meios ao quadrado. Agora vamos fazer as contas. Menos 5 ao quadrado dá 25, 2 ao quadrado dá 4. 25 quartos, menos 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Mais 1 quarto, 5 ao quadrado dá 25, 2 ao quadrado dá 4. Mais 25 quartos. 25 mais 25 dá 50, mais 1 dá 51 quartos. Isso é raiz quadrada de 51 quartos. 51 não tem raiz, nós podemos tirar a raiz de 4. Isso aqui vai ser igual a raiz de 51 dividido por 2. Se você quiser calcular na máquina quanto é a raiz de 51, você calcula. Mas eu vou deixar desta forma. Não tem nenhuma unidade, então vai ficar a raiz de 51 dividido por 2. Contemple a solução. Espero que você tenha entendido o passo a passo. Esse é o comprimento da mediana. Oitavo, vetores paralelos. O vetor U com coordenadas ABC é paralelo ao vetor V com coordenadas x, y, z se U for igual a alfa V. Quer dizer, se os vetores forem proporcionais, quer dizer, alfa é um número real. Esse alfa aqui é chamado de constante de proporcionalidade. Então, eu vou dizer que ABC é igual a alfa x, y, z. Ora, isso se somente se, pela igualdade de vetores, A é igual a alfa x, B é igual a alfa y e C é igual a alfa z. Ora, mas eu posso isolar a alfa aqui. A alfa vai ser igual a dividido por x. Então, se somente se A dividido por x for igual a alfa, também é igual a B dividido por y. Como tudo é igual a alfa é igual a C dividido por z. Então, eu tenho essa relação aqui, que é uma outra forma de você determinar se os vetores são paralelos. Você faz a razão entre as coordenadas. Primeira coordenada do primeiro vetor está para a primeira do segundo, a segunda coordenada do segundo vetor está para a segunda coordenada, a terceira coordenada está para a terceira, e isso tem que dar um número alfa. Alfa é a constante de proporcionalidade. Essa é a condição de paralelismo de dois vetores. Nós agora vamos ver um exemplo para você ver como é que você usa isso aqui. Dados os vetores U, 2, 3, 1 e V, 3, 2, 5, eu quero saber se eles são paralelos. Então, eu tenho que o vetor U, o A é 2, o B é 3 e o C é 1. O vetor V, o X é 3, o Y é 2 e o Z, eu quero verificar essa condição. Então, eu vou fazer... Primeira está para a primeira, então 2 está para a 3. Vamos ver se elas são iguais. Segundo está para o segundo.
3 está para 2. Aqui você já viu que elas não são iguais. 2/3 não é igual a 3/2. E 1 está para 5. É diferente. Essas 3 frações são diferentes. Então, nós concluímos que o vetor U e V não são paralelos. E, com certeza, não existe uma constante de proporcionalidade alfa. Então, esse é o primeiro exemplo que eu dei para mostrar que esta condição aqui, quando não é satisfeita, significa que os vetores não são paralelos. Não precisa que os 3 sejam diferentes. Por exemplo, esses 2 poderiam ser diferentes e esse aqui ser igual a 3/2. Já não era paralelo. Então, basta que duas dessas razões aqui não sendo iguais, você já garante o não paralelismo. Exemplo 11. Dados os vetores U 3,6,15 e V 2,4,5. Nós vamos verificar se os vetores U e V são paralelos. Se forem, calcule a constante de proporcionalidade. Então vamos lá. U é o vetor A é 3, B é 6, C é 15/2. V é o vetor X é 2, Y é 4, Z é 5. Então, vamos verificar a condição de paralelismo. Então, eu vou fazer 3 está para 2, primeira condição. 6 está para 4. Quando eu cancelo, vai dar 3/2. Então, são iguais. 15/2 está para 5. Vamos cancelar o 15 com o 5. Vai dar 3 aqui e 1 aqui embaixo. Então, deu 3/2. Então, deu 3/2 é igual a 3/2, que é igual a 3/2. Então, essa é a nossa constante de proporcionalidade. Então, os vetores são paralelos. A constante de proporcionalidade é alfa igual a 3/2. Contemple. Vamos para o próximo. Nono, produto escalar entre 2 vetores em R3 vale o mesmo do que foi definido no R2. Nós temos dois tipos de notações, U escalar V ou U escalar V, que eu escrevo desta forma. Os dois casos eu estou falando de produto escalar. Então, se U é o vetor ABC e V o XYZ, então U escalar V vai ser ABC escalar XYZ, que vai ser A vezes X, primeira coordenada vezes primeira, mais segunda vezes segunda, mais terceira vezes terceira. Ou seja, AX mais BY mais CZ. Isso é um número real. O resultado de um produto escalar é sempre um número real. Usando a outra notação, é a mesma coisa. Escreveria assim, essas tagzinhas aqui, ABC, XYZ, ficaria A vezes X mais B vezes Y mais C vezes Z. Também é um número real, é o produto escalar. Agora nós vamos fazer um exemplo. Exemplo 12. Dados vetores U 2, 3, 1 e V 3, 2, 5. Calcule U escalar V. Solução. U escalar V vai ser 2, 3, 1 escalar 3, 2, 5. Isso é igual a 2 vezes 3, mais 3 vezes 2, mais 1 vezes 5. 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 6 dá 12, 12 mais 5 dá 17, é um número real. Resultado de produto escalar é número real. Item B. Os dois vetores U, 7 menos 3, 1 e V, 3 menos 4, 1. O produto escalar desses dois vetores vai ser U escalar V, vou escrever escalar o vetor 3 menos 4, 1. Isso vai ser igual a 7 vezes 3, menos 3 vezes menos 4, 1, 21, 3 vezes 4, 12, menos com menos dá mais. 21 mais 12 dá 33, mais 1 dá 34, que é um número real. Contemple. Vetores ortogonais. Isso nós já tínhamos visto também no R2. Eu estou só repetindo aqui. Os vetores U e V são ortogonais se e somente se o ângulo formado entre U e V é igual a 90 graus. Significa que U escalar V vai dar zero. Exemplo 13. Dados os vetores U, 0, 3, 4 e V, menos 3 meios, 4 terços, menos 1. Verifique se os vetores são ortogonais.
Calculando o U escalar V, vai ser 0,34 escalar menos 3 meios, vírgula 4 terços menos 1. Isso vai ser 0 vezes menos 3 meios, 3 vezes 4 terços e 4 vezes menos 1. Aí, quando eu fiz 4 vezes menos 1, eu já coloquei o menos aqui. 0 vezes qualquer número dá 0. Então, eu posso cancelar esse 3 com esse. Aqui vai dar 4. Menos 4 vai dar 0. Então, o produto escalar desses dois vetores, U e V, deu igual a 0. Então, eles são ortogonais. Contemple. Resultados importantes já vistos anteriormente. Nós vimos na primeira videoaula, vetores e geometria analítica, que o módulo de U ao quadrado é U escalar U. Isso vale no R3, eu estou só relembrando. 2. O módulo de U mais V ao quadrado, está demonstrado lá, vale para qualquer dimensão. Módulo de U ao quadrado mais 2 vezes o produto escalar de U escalar V mais módulo de V ao quadrado. Terceiro, módulo de U menos V ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado menos 2 vezes o produto escalar de U por V mais o módulo de V ao quadrado. 4. O vetor U menos V escalar U mais V. Isso dá módulo ao quadrado de U menos módulo ao quadrado de V. Também foi visto. Contemple. Eu só relembrei essas propriedades porque elas são importantes. Elas valem para vetor em qualquer dimensão. R2, R3, R4, R5, R10, qualquer uma. Mas são importantes você saber porque você em algum momento vai precisar trabalhar com elas. Ângulo entre dois vetores. Também já foi visto na primeira aula de vetores no plano. Vou repetir aqui. Cosseno de θ, isso foi demonstrado lá, é U escalar V dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Isso se somente se θ for o arco cosseno de U escalar V dividido por módulo de U, módulo de V. Eu tenho as aulas de arco que eu estou terminando e vou subir para o YouTube, para você ver lá se você não entende direito o que é o arco cosseno. E claro que θ é o ângulo entre os vetores U e V. Exemplo 14. Calcular o valor de M, sabendo que o vetor U é o vetor 0,1,1, forma um ângulo de 120 graus com o vetor AB, sendo A o ponto 0,0,M e B o ponto menos 1, 1, 0. Solução. Vamos fazer V, o vetor V, ser o vetor AB, que é B menos A. O B é o ponto menos 1, 1, 1, 0. E o A é o 0, 0, M. Então, nós vamos fazer menos 1, menos 0 dá menos 1, 1 menos 0 dá 1, 0 menos M dá menos M. Então, meu vetor V é o vetor menos 1, 1 menos M. O cosseno de θ, porque nós queremos achar o valor de M, de modo que o ângulo formado entre os dois vetores dê 120 graus. Então, o cosseno de θ, nós sabemos que é o produto escalar do vetor U pelo vetor V, dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Então, vamos lá. Eu vou precisar aqui do cosseno de 120 graus. 120 graus é um ângulo do segundo quadrante, que é 90 mais 30. Então, esse ângulo aqui é 60 graus, que é 180 menos 60 vai dar 120. Então, esse ângulo aqui é 60 graus. Vai dar o cosseno de 60, só que ele está do lado negativo do eixo. Então, ele é menos meio, porque cosseno de 60 é meio, o cosseno negativo é menos meio. Então, aqui nós temos já o cosseno de 120. Menos meio é igual. O vetor U é o vetor 0, 1, 1, escalar o vetor V, que é o vetor menos 1, 1 menos M. Dividido, módulo de U vai ser 0 ao quadrado dá 0, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado.
Então, vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, vezes módulo do V, é menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos m ao quadrado. Então, vai ser a raiz quadrada dessa soma. Então, menos meio é igual. Aqui nós vamos fazer o produto escalar. 0 vezes menos 1 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos m dá menos m. Então, aqui embaixo vai dar a raiz de 2 e aqui vai dar 2 mais m ao quadrado. Então, vai dar a raiz quadrada de 1 mais m ao quadrado. Isso vai ser igual a menos meio, 1 menos m, raiz de 2 vezes 2 mais m ao quadrado. Para eliminar esses radicais que estão aqui no denominador, eu vou elevar os dois membros ao quadrado. Então, eu vou cancelar esse quadrado com a raiz quadrada, que vai sobrar o 2. E esse quadrado daqui com a raiz quadrada, porque toda raiz quadrada ao quadrado vai dar só o radicando. Menos meio ao quadrado dá 1/4. 1 menos m ao quadrado vai dar quadrado do primeiro, que é 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2m, mais o quadrado segundo, m2. Dividido por 2, que multiplica m2 mais 2. Eu vou multiplicar em x, vai ficar 2m2 mais 4. Vezes 1, vai ficar 2m2 mais 4. É igual. 4 vezes 1 dá 4. Menos 4 vezes 2m dá menos 8m. 4 vezes m2 dá 4m2. 4 igual a 4 eu vou cancelar. Então, ficou a minha equação. Se eu pegar esse 2m e trouxer para o lado de cá, vai ficar 4m2 menos 2m. Então, dá 2m2 menos 8m igual a 0. Eu tenho uma equação de segundo grau incompleta que eu vou resolver na próxima lâmina. Repetir a equação aqui. 2m2 menos 8m igual a 0. Colocar em evidência os termos comuns. Ambos 2 e 8 são divisíveis por 2 e m repete. Então, eu vou fatorar 2m. Então, ficou 2m2 dividido por 2m dá m. 8m dividido por 2m dá 4. Então, ficou 2m que multiplica m menos 4 é igual a 0. Todo produto em matemática que dá 0 é porque o primeiro fator é 0 ou o segundo fator é 0 ou ambos são 0. Então, eu tenho 2m igual a 0 é porque m é 0. m menos 4 igual a 0 é porque m é igual a 4. Bom, então eu achei dois valores para m. Agora, eu vou substituir esses valores na seguinte expressão. Se m é igual a 0, o cosseno era um produto escalar. Então, aqui é o vetor u, escalar vetor v, dividido pelos seus módulos. Então, vamos lá. 0,1,1, escalar menos 1, 0, porque aqui era m, eu substituí pelo 0. Então, ficou 0 vezes menos 1 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0 dá 0. Então, deu 1. Aqui deu raiz de 2 e aqui deu raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, isso aqui deu 1/2. Mas lembra que isso aqui era o cosseno de 120 que dava menos meio? 1/2 é diferente de menos meio. Logo, o m igual a 0 não satisfaz. Vou testar agora o m igual a 4. Então, eu tenho o vetor u vezes o vetor v, que era menos 1m, menos m, mas m é 4, então é menos 4. Vamos fazer o produto escalar. 0 vezes menos 1 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos 4 dá menos 4. Agora, o módulo dele. O módulo desse aqui é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. O módulo desse aqui é raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 1 menos 4 dá menos 3. Raiz de 2. Aqui vai dar 16 mais 1, 17 mais 1, 18. Com raiz de 2 vezes raiz de 18 vai dar raiz de 36, que é 6. Então, isso aqui é menos 3 dividido por 6. Cancelo 3 com 6. Isso dá menos 1 dividido por 2, que dá menos 1/2. É igual a menos 1/2, que era o cosseno de 120 graus. Então, eu tenho que o menos 1/2 é igual a menos 1/2. Então, satisfaz. Logo, o meu valor de m tem que ser igual a 4 para que o ângulo entre o vetor u e o vetor AB
seja 120 graus. Aqui termina a nossa videoaula. Espero que você tenha tirado um bom proveito. A Águia GC Matemática agradece. Se você gostou da videoaula, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e dê um joinha. Muito obrigada!